Olá, caro aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio. E dando continuidade à nossa aula acerca dos compostos aromáticos, vamos hoje falar um pouquinho para vocês sobre síntese em multietapas. E antes de iniciarmos as sínteses de alguns compostos-alvo, de algumas missões que eu vou apresentar para vocês, a gente vai iniciar aqui falando de algumas reaçõezinhas que a gente deve saber, A gente vai utilizar ela como ferramenta para propor a síntese de alguns compostos-alvo, tá? Então, uma reação inicial que a gente vai adicionar ao nosso cabedal de conhecimento é a reação de halogenação de alquilbenzenos. Então, um composto de alquilbenzeno na presença de bromo, ou N-bromo-succinimida, NBS. Essas reações aí são nas condições de luz ou calor, ou na presença de peróxido. Você tem uma reação radicalar, onde envolve a bromação aí, desta posição assinalada aqui. Ocorre uma reação com exceção de bromo nesta posição aqui. Tá bom? Então, é uma reação muito conhecida no campo da química de reações radicalares. Então, você lembra que em reações anteriores que a gente viu, o bromo ele reage sim no aromático. Você pode bromar no aromático com a presença de ácido de Lewis, então a reação ocorre no aromático, mas aqui não. A reação na condição de luz ou calor ou na presença de peróxido, ela broma a posição alquílica aqui, tá? Uma outra reação é a oxidação de alquilbenzenos. Então, eu tenho aqui dois compostos aromáticos, que tem aqui um alquilbenzeno, e aí você tem que prestar atenção no seguinte, que a reação com permanganato de potássio é promover uma oxidação de modo a produzir ácido benzoico. De modo que essa oxidação só ocorre se esse carbono aqui tiver hidrogênio. Então, você observa aqui que em ambos os casos, esse carbono aqui tem a presença de um hidrogênio. Se tem a presença de pelo menos um hidrogênio, essa reação de oxidação ocorre com permanganato de potássio, gerando ácido benzoico. Cláudio, mas isso aqui tivesse uma cadeia com 1000 carbonos, não importa. Se este carbono aqui, que eu estou assinalando, estiver presente nele um hidrogênio, então a oxidação ocorre, gerando o ácido carboxílico como produto final. Uma outra reação é a reação de redução de arilcetonas. Então, tem duas reaçõezinhas aí de redução, tá? Uma redução chamada redução de Clemmensen ou a redução de Wolff-Kishner. O que diferencia uma da outra é exatamente o fato de a primeira você usar uma liga aí de zinco e mercúrio em meio ácido e aquecimento, e a segunda envolver uma reação com hidrazina em meio básico, Todas as duas reações fazem com que ocorra uma redução do grupo carbonilo. Então, a molécula deixa de ser cetona, e ao invés de carbonilo, você tem aqui a inserção de dois átomos de hidrogênio, gerando aí alquilbenzenos. Então, a gente já observa aí que, independente do método utilizado, você tem uma redução, que é exatamente a adição de ligações carbono e hidrogênio no produto, ok? E uma última reação que eu apresento para vocês é a redução do grupo nitro. Uma redução que é feita aí com hidrogênio palar de carvão, ou pode ser feita com ferro HCl ou com estanho HCl, transformando aí o grupo nitro, NO2, em o grupo NH2, um grupo amino. Então, nós temos, a halogenação de alquilbenzenos, a oxidação de alquilbenzenos, a redução de arilcetonas e a redução do grupo nitro. Ok? Bom, vamos agora para a missão. Começar com a missão 1, sintetizar o composto abaixo a partir do benzeno. Então, está aqui. Eu tenho o para-bromo-nitro-benzeno e eu quero sintetizá-lo a partir do benzeno. Bom, a primeira ideia que você tem que ter é o seguinte. Se eu tenho um bromo e um nitro no aromático, então eu tenho que realizar duas reações no benzeno, pensando no benzeno. Ou eu faço uma bromação para depois uma nitração, ou uma nitração e depois uma bromação. Só que a gente tem que tomar cuidado com a situação de qual sistema diretor esse grupo ele age. No caso, o bromo, ele é um grupo que é desativante, mas orienta orto a para. E o grupo nitro é um grupo que é desativante e orienta na posição meta. Se eu nitrar primeiro o benzeno, a próxima reação de bromação terá que ocorrer na posição meta, já que esse grupo direciona na meta. E o meu produto, é esse que você está vendo aí, não tem nenhuma substituição na meta. Então, a proposta mais lógica aqui seria, primeiro, broma seguida de nitração ou nitração seguida de bromação. A gente observa que a situação mais ideal é essa, onde primeiro
eu realizo a bromação do benzeno, na presença de um catalisador, de um ácido de Lewis, e depois o sistema bromo-benzeno eu realizo a nitração, gerando aqui ó, o meu composto de interesse, mais o outro, que é o produto obtido na posição orto, não é o meu de interesse, mas a gente consegue uma síntese razoável aqui para o composto assinalado, ok? Pronto, essa é a ideia de trabalhar com essas sequências de reação, com essas reações em multietapas. Você observa aqui que se eu nitro primeiro, depois quando eu for realizar a bromação, então eu teria um bromo na posição meta, já que o nitro aqui, ó, ele é um grupo desativante e iria me orientar uma reação de substituição eletrofílica aromática na posição meta. E isso não é ideal, não é o que a questão pede, né? Então, não seria interessante essa síntese. Vamos agora para uma segunda missão. Propõe a síntese do ortonitrotolueno a partir do benzeno. Como é a partir do benzeno, eu tenho aqui a molécula ortonitrotolueno e vamos pensar. Bom, a partir do benzeno, para inserir nitro tem que ser uma nitração. Para inserir um grupo alquila, tem que ser uma alquilação. E a gente tem que pensar. O padrão de substituição entre eles está orto, né? Orto. Só que a gente sabe que o nitro ele é um grupo que ele é desativante e orienta na meta. Então, se eu realizar a nitração primeiro, a próxima reação que eu realizar, o grupo entra na meta. E não é interessante, já que eu tenho um padrão aqui que não tem nada em meta. Eu tenho em orto. Então, a ideia aqui seria inicialmente fazer a alquilação, né? Usando também o AlCl3 como catalisador. Olha só, usando CH3Cl. E aí eu inseri aqui o grupo metil, gerando tolueno. E a partir daqui, como o tolueno é um grupo aqui ativante, ele orienta reações na posição orto e para. Então eu tenho aqui na reação de nitração o produto na posição orto. Cláudio, cadê o produto na posição para? Eu poderia escrevê-lo aqui, tá? Mas como a questão solicitava já com o ortonitro, então resolvi colocar só ele. Mas está aí uma proposta razoável para a síntese do composto alvo ortonitrotolueno. Você observa, se eu criar um novo caminho primeiro nitrando, né, eu chegaria ao nitrobenzeno e depois, se eu for alquilar, eu iria obter produto na meta, né, já que esse grupo nitro é um composto que direciona aqui uma reação de substituição eletrofílica na posição meta. Não é o que eu quero. Então, essa rota de baixo aí proposta não é muito boa, então game over para ela, tá bom? Agora, vamos para a missão 3, onde se propõe aí a síntese para cada composto indicado a partir dos materiais de partida. Então, aqui eu tenho 3 letras. Letra A, quer que você obtenha esse composto a partir do benzeno. Na letra B, ele quer que esse composto seja obtido a partir do benzeno. E aqui na letra C, que esse composto seja obtido a partir do fenol. Ok? Então, eu vou começar aqui com o primeiro. Bom, primeiro aqui eu tenho o grupo SO3H e o grupo cloro. O cloro vem de uma cloração e o SO3H oriundo de uma sulfonação. E aí você tem que ter em ideia sempre a questão da direção do grupo. Tá? Primeiro clora ou primeiro sulfona? Essa é a ideia. Então você observa aqui, ó, se eu sulfonar primeiro, eu vou ter esse intermediário. Esse intermediário aqui, ó, tem um grupo que é desativante, que orienta na posição meta. Então, a subsequente cloração vai inserir no grupo cloro exatamente na posição meta, que é a posição aqui, ó, que a letra A me pede. Então, essa proposta aqui ela é razoável. Tá ok? Cláudio, mas porque eu queria tentar fazer de outro jeito. Você vai observar que você não vai conseguir. Tá? Então, é uma questão de pensar um pouquinho na direção dos grupos que está inserindo e rabiscando. Na letra B, você observa aqui, inicialmente eu faço uma reação aqui de acilação de Fidelcrafts, né? Inserindo o grupo acila. Esse grupo acila é um grupo também desativante, e quando eu realizo aqui a nitração, essa nitração ela ocorre aqui na posição meta deste grupo, gerando também um composto indicado na letra B. Você observa que não tem muito problema, tá bom? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, a partir do fenol,
eu realizo aqui uma bromação. Você observa que o fenol ele é tão ativado que eu não preciso nem de catalisador. Eu já consigo bromar aqui na posição orto, né? Mais o produto da posição para, mas eu não escrevi aqui, tá? E esse produto aqui, subsequentemente, eu realizei aqui uma reação de alquilação. Essa alquilação ela vai ser orientada por este grupo aqui, que é ativante. E esse grupo ativante ele orienta na posição orto e na posição para. Então, aqui, ó, o grupo metil inserido aqui na posição para, de acordo com o produto que eu estava querendo obter aqui no meu exercício, ok? Então, simples assim. Missão 4, solicitando aí a síntese da M-bromoanilina a partir do benzeno. Então, tá aí a metabromoanilina e eu quero a partir do benzeno. Bom, eu a priori não tenho nenhuma reação que me gere NH2 direto, né? Eu sei que tem halogenação, nitração, acilação, alquilação. Agora, esse NH2, ele pode ser oriundo, como a gente viu no nosso primeiro slide, de uma redução do grupo nitro. Então, eu posso inserir um grupo nitro no benzeno para depois reduzir a NH2. Né? Então, essa é a ideia. Então, inicialmente aqui eu estou inserindo um grupo nitro, a proposta, onde eu faço a nitração do benzeno. Esse nitro, ele orienta a posição meta, já que ele é um grupo desativante. Então, eu realizo uma bromação e ela entra aqui ó, na posição meta. E, por último, eu faço essa redução do grupo nitro para o grupo amino, aqui, utilizando que condição reacional? Ferro HCl. Podia ser estanho HCl, podia ser hidrogênio na presença de pala de carvão, sem problema. Tá bom? Então, você observa aí que a gente conseguiu nitrar, depois bromar e, por último, realizar aquela transformação e redução do grupo nitro sem nenhum problema. Ok? Missão 5. Sintetize cada composto a partir do benzeno. Então, olha só. Ih, rapaz, como é que eu vou colocar um grupo ácido carboxílico no benzeno, a partir do benzeno? Ah, o da letra B eu acho que eu já sei, porque esse aqui, basta que eu nitre e depois faça a redução do grupo nitro. Lembra isso da nosso slide anterior? Então, eu nitro e depois reduzo. E esse aqui, como é que eu coloco o grupo ácido carboxílico? Vamos pensar aqui na letra A. Na letra A, o que eu fiz primeiro foi uma acilação de Fiedel-Crafts, né? E depois dessa acilação, eu fiz uma redução aqui com zinco e mercúrio na presença de HCl. Redução essa que eu perco a carbonila e gero aqui ó, 2 hidrogêniozinhos nesse carbono. Olha só que legal, gerando um alquilbenzeno. A partir desse alquilbenzeno, eu falei para vocês, basta que eu tivesse um hidrogênio aqui. Ó. Como eu tenho 2, melhor ainda. Eu vou realizar uma reação de oxidação com permanganato de potássio, gerando o meu ácido. Olha só que legal. Cláudio, por que tu não alquilou direto? Porque o problema da alquilação é que benzeno gosta de sofrer polialquilações. A gente já viu isso em slides anteriores, em aulas anteriores. Então, para evitar essa polialquilação, eu fiz uma acilação. Da acilação, reduzi para um alquilbenzeno. E depois eu fiz uma oxidação desse alquilbenzeno para ácido carboxílico. Ok? A outra a gente já tinha visto em slide anterior. Primeiro eu faço a nitração do benzeno e depois a redução com ferro e HCl. E a terceira eu deixo para vocês realizarem em casa porque é bem tranquila, tá bom? Fazer logo essa missão 6 aqui com vocês, tá? Que ela envolve mais substituições e aí fica interessante de analisar. Olha só que coisa. Eu quero a partir do benzeno obter o benzeno que tem um grupo acila aqui, um grupo sulfo aqui, ó, SO3H e um grupo etil aqui. Olha só, 3 reações que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Bom, de novo, tenha sempre muito cuidado com o grupo que você insere, com o padrão de orientação que esses grupos vão te dar. Aqui tem um bromo e um grupo etil. Bom, vamos pensar aqui na letra A. Na letra A, primeiro eu comecei com uma acilação. Fiz a acilação e geri esse composto aqui. Depois da acilação, eu reduzi com hidrazina em meio básico e aquecimento, né? Perdendo aqui de novo a carbonila, gerando aqui um alquilbenzeno.
gerando aqui um grupo etil. Esse grupo etil, ele é orientador de reação em posição alquil, é orientação ortopara. Então eu fiz uma sulfonação e inseri aqui o grupo na posição orto, o grupo SO3H na posição orto. Depois de ter feito isso, eu faço agora uma acilação de novo. E essa acilação, como aqui eu vou ter a orientação, continua sendo a orientação desse grupo, porque quando eu tenho um grupo ativante e desativante, a reação ela é orientada pelo grupo ativante. Então, esse grupo me orienta uma substituição aqui na posição para. Ó. Então, é exatamente a acilação que eu faço, usando o substrato CH3COOCl, e aí eu tenho inserção do grupo acila aqui. Olha só que legal. Cheguei ao composto que eu queria. Viu que legal? Por que é que eu optei aqui por fazer uma acilação no início para depois reduzir? Porque se eu alquilo direto, eu tenho um problema com polialquilação. Ok? A outra ideia na letra B é muito semelhante, onde eu vou acilar. Né? Depois que eu acilo, esse grupo acila me orienta uma segunda reação na posição meta, já que ele é desativante. Então, a bromação ocorre na posição meta. E por último, na presença de hidrazina e meio básico e aquecimento, eu faço a redução aqui da carbonila a grupo etil, como composto solicitado aí na missão 4, dando o meu composto alvo, ok? Maravilha! Então vocês observam que com algum conhecimento de algumas reações de conversão de grupos funcionais e com a ideia das reações de substituição eletrofílica aromática já estudadas em aula anterior, a gente consegue brincar com essa ideia de, a partir de um composto-alvo, como eu produzo ele, como eu consigo chegar até ele a partir de 2 ou mais etapas. Isso envolve um pouquinho de conhecimento da direção dos grupos, identificar o que é ativante e o que é desativante, e também memorizar aquelas 4 reações que a gente viu no início da aula de hoje. Tá ok? Qualquer dúvida você pode postar aí no nosso canal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.